Bom, galera, hoje nós temos diversos babados. Vamos falar dos meninos do Astro e vamos falar também do caso fiscal lá do Chaunu. Vim falar também sobre a participação do Vi, do BTS. Ele que tá ali participando do processo judicial de Min Hee-jin contra a Hybe e a ACO da Ador. Vim falar também da vinda ao Brasil do Canteô, ele que já tá em solo brasileiro. E vim falar também de um cantor de K-pop que teve um filho fora do casamento e tá mó bafafá da careca com relação a isso. Bom, gente, vou falar disso tudo e muito mais, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. Esse já começa com uma notícia maravilhosa de que a Joboa acabou de ter o seu primeiro filho. Ela que estrelou junto com o Rowoon, Nosso Destino, um K-drama muito famoso da Netflix. E agora, gente, no dia 20 de fevereiro, ela deu à luz aí ao seu primeiro filho. Todos eles passam bem, né? O filho, a mãe, estão saudáveis. Maravilhoso, né? Tanto a atriz quanto o bebê estão descansando confortavelmente, cercados pelo amor e pelas felicitações de sua família. Então, gente, é isso, né? Vamos dar aqui parabéns para Joboa, que está vivendo aí esse momento tão especial da maternidade. Ela se casou com um cara, né, que não é uma celebridade. Eles se casaram em outubro de 2024, né? E ela é muito famosa não só pelo Nosso Destino, mas também outros K-dramas notáveis como Tale of the Nine-Tailed. Ela também fez Military Protector Doberman de 2022, né? Forest de 2020 e My Strange Hero de 2018. Ela é realmente uma atriz maravilhosa, muito versátil, faz bem ação, fantasia, romance, comédia, drama. A mulher arrebenta. Joboa, você tá de parabéns. E Canteô foi recebido no aeroporto com muito carinho, muito amor das suas fãs, né? Ele foi recepcionado pelos fãs no aeroporto de Guarulhos no dia 19 de fevereiro. E sábado é o seu fan meeting e vai ser um fan meeting maravilhoso, vamos combinar? E ele foi um fofo, né? Chegou a tirar até a máscara aqui pra falar com todo mundo, deu autógrafo pra vários meninos que estavam lá esperando por ele há mó tempão. Realmente foi um momento inesquecível pra quem foi lá em Guarulhos pra poder recepcionar esse menino maravilhoso aí. Bom, e por falar em coreanos e coreanas que estão vindo ao Brasil, a gente tem que falar do NMIXX, que esteve lá no bloco, né, de carnaval do Pablo Vittar. Teve ali um público de 2 milhões de pessoas, realmente foi um público recorde para um grupo de K-pop, realmente foi uma loucura, tá? E em São Paulo, eles estavam gravando, aproveitando a vinda da NMIXX aqui no Brasil, eles estavam gravando o novo feat aí de Tique Tique, que é o novo single aí do NMIXX com o Pablo Vittar, né? E aí realmente vai ser um grande hit, acredito eu, né? Porque essa parceria já vem dando certo há muito tempo, né? Então vou mostrar aqui os videozinhos que elas já fizeram de Tique Tique. Isso daí vai ser um sucesso, tá? Olha isso. E a Lily, né? Maravilhosa. E elas com essas roupinhas de Brasil, né? Verde e amarelo, tá muito bacana. É uma música forte, né? E a Pablo também, né? Aqui, inclusive, no Instagram do NMIXX, né? Pablo também tá em todas, né, gente? Uma loucura. Falando agora do show do Monsta X, que vai acontecer em São Paulo, foi divulgado aí essa semana os ingressos, né? Então os ingressos vão custar aí de R$ 295 a R$ 3.080, tá? Eles estão trazendo aqui pro Brasil o 2026 Monsta X World Tour The X Nexus, tá? O show vai acontecer no dia 9 de junho, vai ser no espaço Unimed e vai ser babado. Lembrando que a venda dos ingressos vai acontecer a partir do dia 27 de fevereiro, às 10 horas da manhã, pelo site da Ticketmaster ou de forma presencial no shopping de Ibirapuera, tá, gente? Então tá aqui, ó, o formato de como vai ser lá o palco, a divisão dos setores, o Super VIP Experience, que é o ingresso mais caro, vai ficar lá bem coladinho no palco, o regular VIP é esse laranja, o setor premium é esse rosa, pista normal verde, mezanino azul, camarotes vermelho, tá? E também nós temos aí uma área para PCDs, né, que até porque é obrigatório aí por lei.
tá? Então é isso, né, gente? Eu acho que vai ser muito babado esse show aqui. A galera que vai pagar mais caro tem direito a quê, né? Super VIP Experience, tem direito a acesso antecipado, zona VIP, foto em grupo, no caso aí vão ser 15 pessoas junto com o Monsta X. Vai ter direito também ao hi-bye, soundcheck, pôster autografado previamente, photocard autografado previamente e acesso antecipado a lojinha de merchan. Gostaria muito de ir, até porque o Monsta X é um grupo que eu amo de paixão, eles têm músicas maravilhosas, eu tenho certeza de que isso aqui vai ser 101% nota 10. Para falar do V do BTS, né, ele que tá se pronunciando aí, porque mensagens privadas, né, foram usadas como provas naquele processo judicial que tá rolando entre HYBE, a ACO da Ador, Minhee, todo aquele lance, né? Gente, assim, esse processo já tá rolando já tem um tempo, e estão fazendo de tudo pra poder estragar esse comeback do BTS, né, gente? Assim, estão se esforçando muito, né? Mas houve uma troca de mensagens no Kakao Talk, né, entre V e Minhee, e foram aceitos como parte do material analisado no caso, tá? E o V chegou a comentar isso, eu acho que ele ficou bem bolado, dá pra notar aqui pela mensagem que ele deixou. Então, o que ele falou, né? Estão sempre falando de plágio. Mas nunca vi nada que realmente fosse igual. Ah, então é isso. Eu também dei uma olhada e pensei, isso é um pouco parecido. Tá falando com relação à questão das similaridades, né? Das supostas similaridades criativas, né? No caso aí, relacionado a plágio mesmo. Além disso, também foi reconhecido o fato de que o presidente da HYBE, Ban Si-hyuk, ficou responsável pela produção do álbum de estreia do Illit. Então, declaração do V postada nos stories. Faz parte de uma conversa privada do meu dia a dia, compartilhada com alguém que eu conhecia. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de tomar partido de nenhum dos lados. Ou seja, ele quer ficar neutro nesse babado. E ele tem que ficar neutro mesmo, tá, gente? No entanto, eu fico muito constrangido com o fato de que essa conversa tenha sido apresentada como prova sem o meu consentimento. Ou seja, ele ficou passado, né, assim, a ferro, com relação a terem aceito essas conversas como prova do caso, né, gente? Realmente deixou aí o T em maus lençóis, né? Até porque, pô, o cara tá prestes a estrear aí uma super turnê mundial e bota um cara nesse rolê aqui. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá rolando um rumor fortíssimo lá na Coreia de que tem um cantor de K-pop que teve um filho, né, fora do casamento, há mais ou menos uns 4 anos atrás. Esse filho nasceu na segunda metade de 2022, ou seja, a criança agora deve estar aí com 4 anos de idade. Embora os documentos supostamente reconheçam a paternidade, ainda não foi confirmado se o processo legal para estabelecer formalmente o vínculo parental foi concluído. Ou seja, dá a entender que ele paga uma pensão para esse filho, só que não é reconhecido mesmo, assim, né? Tipo, não tá na certidão da criança o nome do pai, tá? Então, a galera começou a questionar isso, né? Porque podem surgir questões ligadas aí a direitos de herança, de autoridade parental, de consentimento médico, 300 milhões de coisas, né? E as pessoas estão começando a teorizar que poderia ser esse cantor de K-pop que tá ligado aí intimamente a essa criança, né? Essa matéria saiu na All K-Pop, mas já foi divulgada em diversos outros veículos logo depois, né? E aí tá um bafafá do caramba. E aí a galera tá até comentando aqui, imagina se é do Namjoon, do BTS. Pronto, descobriram aí os 5 filhos que ele tem. Gente, assim, pode ser qualquer cantor de K-pop, né? Um filho que nasceu há 4 anos, não vou colocar aí, obviamente, nessa seara os cantores de K-pop que têm menos de 20 anos, né? Quem vai ter tido filho com 16? Acho que não, né? Então, os menores de 20, né, os de 20 anos pra baixo não são. Vai ser de 20 anos pra cima, né? 21 anos pra cima, 22 anos pra cima, por aí, né? Tem muita gente aí pra ser pai dessa criança, mas assim, não teve um desenrolar ainda dessa questão, tá tudo muito incipiente, né? Nomes não foram revelados, tá só na coisa do zum, zum, zum. Mas eu quis trazer aqui pra vocês porque pode ser o começo aí de um babado fortíssimo que tá por vir
Então, só tô introduzindo aqui o assunto pra vocês, que é pra vocês ficarem ligados nessa questão, entendeu? Bom, quando a Kim Seron morreu, né, há um ano atrás, a gente chegou a comentar aqui no canal, né, toda aquela questão do Kim So-hyun. Cheguei a falar um pouco disso, cheguei a falar um pouco do relacionamento que ela tinha com os meninos do Astro. Inclusive, se vocês quiserem ver esse vídeo, vou deixar aqui nos cards. Que ela fez o Subcontinued com os meninos, ela também era da Fantásio, né, era muito amiga dos meninos do Astro. E só agora está lançando a última obra, né, o último trabalho que ela participou nas telonas. Então, o filme Everyday We estreia no dia 23 de fevereiro na Coreia do Sul, trazendo uma história muito emocionante do romance juvenil baseado em um webtoon de sucesso. E na trama, a gente vai acompanhar os sentimentos do primeiro amor e os dilemas da juventude com Kim Seron interpretando a estudante Han Yo-woo. A estreia acontece de forma póstuma, marcando aí uma despedida tocante da atriz, que construiu uma carreira sólida desde a infância, né? Ela fez muitos trabalhos, deixou sua marca com muito talento, carisma, inesquecíveis. E a gente tem que lembrar dessa menina de uma forma muito carinhosa, e o quanto ela lutou contra a depressão, contra os seus problemas psicológicos, né? O quanto ela sofreu em vida, e eu digo que ela sofreu em morte também. Porque o que falaram mal dessa menina depois que ela faleceu, coitada, ela custou a descansar. Porque realmente foi, assim, muito pesado aquela questão da imprensa, daquele caso todo, né? Aqueles processos judiciais que o Kim So-hyun sofreu. Então, pra gente ter uma lembrança muito boa em mente, né, de Kim Seron, vamos ver esse filme aí, Everyday We. Vai estar no cinema num primeiro momento, mas eu acredito que vai estar em algum streaming depois, pra gente poder assistir aqui no Brasil, legendado em português. Então vamos aguardar aí a vinda de Everyday We para algum streaming aqui no Brasil, né? Bora falar de Astro. Eu tô aqui no X do Tweet My Pick, né? My One Pick. E a estrela estreante de fevereiro, Astro, já está certificada para receber a recompensa My One Pick. Você pode encontrá-los na estação Terminal Rodoviário Expresso de Seul, de 19 de fevereiro a 25 de fevereiro. Então, eles estão mostrando aqui um videozinho, né? De como vai ficar aí essa divulgação. Dos 10 anos de debut do Astro, o Astro que debutou no dia 23 de fevereiro de 2016, né? E tem um vídeo ali todo lindo, em homenagem ao grupo, com momentos marcantes da carreira dos meninos, né? Lembrando, gente, que nos 10 anos do Astro, no dia 23 de fevereiro, eu vou lançar um vídeo especial aqui, comemorativo do grupo, que é o meu grupo favorito, como vocês bem sabem. Então as arohas podem aguardar aí no dia 23 esse meu vídeo de comemoração. Bora agora falar de Astro também, né? Vou falar aqui do Sanha, que tá no Instagram do Yo Jung-woo, né? Que fez o dorama com ele. E aqui eles estão correndo, né? Nos stories. E tem um outro story aqui também que eles estão comendo a beça. Então tá lá o Sanha correndo, olha lá. Dando tchauzinho. Bom, foi lançado no YouTube do Astro, né, um cover de 30 minutos de Popcorn, que é uma música do Dio, né? E aí o Sanha tá comendo pipoca, entre outras delícias, durante esse vídeo de 30 minutos lá no YouTube do Astro, né? Então, ele sabe, né, que todo mundo tá sentindo muita falta dele, então ele decidiu nos presentear com mais um cover. Sanha, que é o especialista em covers maravilhosos, né? Então ele tá aqui cantando e encantando nesse vídeo, muito fofinho, né? Ele que tá vestindo aqui e tá com um cenário em tons de amarelo, que é a cor dele, né? E aí na descrição do vídeo lá no YouTube ele escreve o seguinte, né? Olá, aqui é o Sanha. Faz tempo que não percebo que o ar está com cheiro de primavera. Este Sanite é popcorn do Dio. Por favor, ouçam enquanto comem pipoca macia, como se estivesse na primavera. Obrigada novamente por hoje. Bom, não vou reagir a esse vídeo aqui, até porque esse vídeo tem 30 minutos, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vocês podem ver esse vídeo na íntegra lá no YouTube do Astro. E só pra vocês dizerem que eu não mostrei nada de popcorn, vou mostrar aqui um pedacinho do vídeo dele com a sua pipoca. Fofinho. Ele oferecendo pipoca pra gente. Olha, gente, aquela pizza, aquela Coca-Cola. Num lugar super confortável. Essa música é muito fofinha. Quando o Dio lançou Popcorn, eu até reagi a esse MV aqui no canal. É uma música muito fofinha. Vocais fofos. E ele tá mandando ver na comida.
Que vocais lindos! Ah! Fofinho. Bom, esse é um programa que o Sanha gravou, sei lá, em 2025, só vai ser lançado agora. Então, finalmente, ele tá aparecendo aqui no trailer de Change Street. Na sexta-feira, no dia 27 de fevereiro, vai ter esse programa às 23 horas e muitos fãs estarão presentes. Quero muito ver Sanha cantando nesse programa. A gente vai ver o trailer aqui rapidinho. Vamos ver aqui, então, 3, 2, 1... É só uma chamadinha, né? Vai estar o Sanha e outros artistas nesse programa. 체인지 스트릿의 막내 라인이라고 들었거든요. 아, 막내 라인. 근데 임보원 팀도 만만치 않아요. 진짜 실력파들 모이신 것 같아요. Vai ser lindo isso aí, hein? 있을 것 같은데 진짜. 라인업을 보니까 오늘 아주 그냥 무대들이 꽉 차. Vocais incríveis. Bom, bora falar do Rock, o seu aniversário está chegando, né? Ele faz aniversário no dia 25. Então, ele resolveu lançar uma parada muito bacana pra gente, que é o seguinte: Rock B-Stage, evento de vídeo chamada do dia do aniversário. Benefícios especiais para todos os compradores. B-Stage mais apenas cartão fotográfico inédito, um conjunto de 3 cartões aleatórios de 6 tipos. Aí tem outro aqui, benefícios do vencedor, um Polaroid autografado, todos os vencedores. Então, gente, isso vai acontecer até o dia 24 de fevereiro. 11h59 da noite, né? Então tá aqui até a explicação dessa questão aí do B-Day Video Call Event. Estão aqui os photocards que a gente não consegue enxergar ainda as fotos, né? Mas que vão estar aí nesse pacote. E eu vou deixar um linkzinho aí nos comentários fixados para poder vocês entrarem aí para poder ver mais detalhes com relação a isso aqui. Bom, temos também notícias do Jinjin, o que acontece, né? Idol coreano, vamos aprender coreano. Sala de amor idol coreano do Amper and One. A história do Aldohan não pode ser discutida sem Jinjin. O amor de Aldohan, aquele DJ Jepti Jinjin, vem aí, Jinjin estará na sala de amor Aldohan para torcer especialmente pelo novo DJ Candy Bedi. A verdadeira química da dupla que não vemos há muito tempo, né? Porque durante muito tempo, né, o Jinjin foi DJ desse programa, né? Vamos aprender coreano e tudo mais. Então, vai rolar então uma participação do Jinjin nesse programa no YouTube, né? Vai estar no YouTube disponível no dia 27 de fevereiro, o mesmo dia do Sanha, né? Do outro programa dele, né? Enfim. Só que o horário do Jinjin no dia 27 é 14h15, horário da Coreia. 2h15 da manhã no horário daqui, tá? Meio ingrato. Então, vai ter uma transmissão ao vivo aí pelo YouTube, tá? Vai estar também tendo uma transmissão principal na EBS Radio no dia 4 de março, às 16 horas, horário da Coreia. Após o YouTube Live, o vídeo será privado e republicado após a transmissão principal na rádio. Então, quem quiser ver ao vivaço, 2h15 da manhã. Eu sei, gente, o horário é péssimo. Recebendo muito apoio das fãs, inclusive as fãs de vários países da América Latina conseguiram colocar nas ruas de Seul uma forma de um protesto e ao mesmo tempo uma mensagem de que as fãs internacionais estão apoiando o Nu. Nosso amor percorre pela Coreia para lembrar ao nosso rei que ele nunca estará sozinho, né? Relembrando ele isso. Então, o que essas meninas maravilhosas fizeram? Diversas fanbases da América Latina e internacionais fizeram uma vaquinha para dar um carro de apoio ao Chaonu, que ficou estacionado bem na porta da Fantásio, tá? Mostrando que vamos proteger Nunu, não vamos deixar ele sozinho, nós vamos ser o seu escudo. Mandamos essa mensagem para eles verem que a gente tá ligado no que tá acontecendo. A gente tá ligado, inclusive, na verdade. Não é nessas notícias mentirosas, sensacionalistas que estão saindo lá na Coreia, não. A gente tá ligado na verdade, tá? Então, o coração de cada aroha que acredita, que apoia, que permanece, foi junto com essa mensagem aqui, tá? Vários países aqui representados nesse caminhão de apoio que ficou na porta da Fantásio, pelo que falaram aqui durante horas, tá? Depois que ele ficou na porta da Fantásio, ficou percorrendo várias ruas de Seul, iluminando estações, cruzando caminhos, espalhando nosso orgulho por cada canto, tá? Então, houve aí toda uma rota por lugares famosos, né? Lugares muito movimentados da Coreia, de noite, né?
Fantágio, Gangnam-gu Office Station, Hakdong Station, Noyon Station, enfim, passaram por diversas estações até chegar a Fantágio novamente. Depois ficou mais uma hora lá em frente a Fantágio, aí depois de 2 às 6 da tarde também perseguiram mais outras estações. Então, gente, essa foi a forma que elas arrumaram de demonstrar não só carinho, mas mensagens sinceras de apoio, de força, de amor, né? De pessoas que realmente se importam com o Chaunu, que vão estar sempre ao lado dele, tá? Então a gente, né? Eu, pelo menos, fico muito feliz quando vejo ações desse tipo. Eu queria ficar claro também. Deixar claro aqui pra vocês, porque muita gente fala assim: temos que fazer alguma coisa, Gabriela, pelo amor de Deus. Vamos arrecadar dinheiro pra isso, vamos arrecadar dinheiro pra aquilo. Todas essas ações de dinheiro que envolvem dinheiro, gente, eu não tô ligada nessa questão. Primeiro, porque eu não tenho tempo mesmo pra organizar uma coisa desta magnitude. E outra, eu não quero também ter a responsabilidade de lidar com dinheiro alheio, sendo que eu não tenho tempo pra organizar esse tipo de coisa. Sendo que essa galera tem, tipo, grupos enormes. Totalmente engajados e com bastante tempo pra poder organizar esse tipo de coisa que eu não tenho como, eu não tenho pernas, eu não tenho uma dupla, eu não tenho um grupo, eu sozinha, né, que divulgo aqui pra vocês informações de qualidade e é o que eu posso fazer por Nunu no momento. Não posso fazer mais do que eu já estou fazendo. Então, se vocês querem de fato doar o dinheiro de vocês para ações como essa, procurem as fanbases do Brasil, as fanbases da América Latina, que elas estão fazendo diversas ações em prol do Nunu, inclusive turbinando abaixo-assinados para alcançar mais pessoas. O abaixo-assinado que é gratuito, eu divulgo o link aqui, mas tudo que envolve grana, eu de fato não estou envolvida. Se vocês escutarem por aí alguma coisa minha ao meu respeito que seja relacionado a dinheiro, é mentira. Porque eu não tô pegando dinheiro de vocês pra nada, tá? Tô deixando isso aqui bem claro. Eu divulgo, sim, coisas que não envolvem grana. E que eu sei que podem ajudar o Nunu. Tanto que eu já divulguei diversas vezes lá no Instagram, por exemplo, abaixo-assinado que tá rolando em prol do Nunu, tá, gente? Então, assim, não estou condenando quem dá dinheiro pra esse tipo de projeto. Claro que não. Eu valorizo, acho muito foda. Eu acho que o Nunu super merece, ele tem que ser protegido mesmo. As pessoas merecem saber a verdade lá na Coreia e no mundo inteiro, tá? Por isso que eu tento transmitir informações da verdade pra vocês. E eu sei que tem muito estrangeiro que acompanha meu canal também. Só que fique claro, não dá pra mim, porque eu não tenho pernas, não tenho tempo, não dá pra ter essa responsabilidade com o dinheiro de vocês. Eu acho que dinheiro alheio é uma coisa que a gente tem que lidar com muito cuidado, com muita calma, com muito esmero, porque não é o meu dinheiro, é o dinheiro de outras pessoas, né? Que estão confiando em mim de fazer aquela ação. Então, assim, não dá pra mim. Não tenho tempo, gente, de coração. Assim, eu já lido com muitas redes sociais no trabalho e minhas, para eu manter contato, como eu tenho mantido contato com vocês, de responder todos os comentários, curtir todos os comentários e conversar com todo mundo que me procura por DM diariamente. Às vezes eu converso sem brincadeira nenhuma, tá, gente? Às vezes eu converso com 50 pessoas ao mesmo tempo. E assim, isso toma tempo, né? Então, assim, eu não quero ser aquele tipo de youtuber que simplesmente larga vocês fazendo uma porrada de perguntas nas redes sociais e nunca responde. Eu quero dar a devida atenção que eu acho que vocês merecem. Então eu prefiro gastar um pouco do meu tempo atendendo a vocês de uma forma muito, muito bacana e muito próxima, do que tentar fazer algo desse tipo, dessa magnitude, que eu sei que é importante, mas eu sei que eu não vou dar conta. Então, assim, me desculpem por eu não conseguir dar conta desse tipo de ação que vocês tanto me pedem, mas eu não consigo. Procurem as fanbases brasileiras e da América Latina, que são maravilhosas, fazem ações incríveis e que realmente ajudam, tá? Eu só tô falando isso de coração, porque eu não vou conseguir abarcar todas essas ações que vocês me pedem, entendeu? Saiu dia 20 de fevereiro a seguinte matéria: a história tributária de Park Jae-hyuk, os 20 bilhões de won de Chaonu, a fronteira entre a autonomia privada e a tributação substancial, tá? Essa matéria aqui está na Naver, no Pressian, tá? Foi escrito por um profissional tributário mesmo, tá? Ele é contador tributário. Então, assim, aqui tem uma matéria neutra, uma matéria que defende Nunu, de certa forma, não é sensacionalista, não é querendo botar o Chaonu como sendo um vilão da nação, não tá querendo mostrar o Chaonu como, sei lá, o cara que mais sonega na história da Coreia do Sul, como muita gente diz. Aqui também não tá falando nada dele ser preso, dele ser julgado, nada disso, gente, assim. Matéria maravilhosa que vocês podem conferir também aí na íntegra, vou deixar aí o link pra vocês. Então ele fala, né, que toda essa questão do Chaonu abalou de fato a indústria do entretenimento com relação a tributos. Na verdade, não é um imposto puro
que se trata de 20 bilhões de won, é um imposto adicional, né? É um adicional em cima do imposto dele. Então, ele diz que esse caso é muito significativo e que vai além de uma questão tributária de celebridade, porque isso entra em conflito direto com a estrutura de atribuição de renda de celebridades, fala diretamente com relação a limitações da operação das suas agências de entretenimento, né, por meio de empresas familiares, tanto que eu já conversei aqui com vocês se a Fantágio, de fato, declarar a falência, ele vai depender muito da empresa familiar que foi criada pela mãe dele para poder sobreviver e continuar tendo contato com contratos, fechando contratos com publicidade, com K-dramas, o que quer que seja, né? E ele também fala que também tem o alcance do princípio da tributação efetiva sob a Lei Básica de Impostos Nacionais. Então, ele vai explicar tudo isso aqui nesse artigo, né, de opinião que realmente abalou a Coreia e está abalando o mundo inteiro, né, de certa forma. Então, tá explicando que ele criou, de fato, uma empresa familiar, atribuiu uma parte de seus ganhos com entretenimento a essa empresa. Essa é uma estratégia muito comum de economia tributária para pessoas de alta renda, que se chama elisão fiscal, que enfrentam uma alíquota efetiva de imposto próximo a 70%, ao considerar a alíquota máxima do imposto de renda de 45%, o imposto de renda local e os 4 principais seguros. Primeiramente, é preciso esclarecer que este caso difere significativamente das práticas típicas de sonegação fiscal, ou seja, não é sonegação fiscal que ele está falando. A gente não está falando de omissão do valor das coisas. A gente está falando de uma questão que não é ocultar a renda, mas sim a questão deve ser atribuída à renda gerada pelas atividades de entretenimento. A defesa de Chao-nu parece sustentar que eles constituíram publicamente uma empresa, administrar suas atividades de entretenimento por meio dessa empresa e pagaram imposto de renda corporativo sobre a renda atribuída à empresa. Indivíduos que escolhem sua própria estrutura de atividade econômica e definem seus padrões de transação dentro dos limites legais, não foi feito nada criminoso. Então, em princípio, no âmbito da autonomia privada, o que está errado é a lei, né? Porque você interpreta a lei do jeito que você quiser. Ele interpretou dessa forma e tá certo. Não é contra a lei. Não é criminoso. Ele fala justamente do julgamento da Receita Federal, que não aconteceu ainda esse julgamento. A Receita Federal vai ter um olhar diferente com relação a essa mesma lei, porque eles consideram que a empresa familiar é uma mera formalidade e a renda em questão foi efetivamente atribuída a Chao-nu, aplicando o princípio da tributação sobre a substância. É precisamente aqui que os princípios da autonomia privada e da tributação sobre a substância se confrontam frontalmente, ou seja, não tem como você interpretar uma mesma lei de 2 formas e ficar tudo bem. Isso vai dar merda em algum momento. É por isso que eu ando falando, gente, que todos esses caras aí, todos esses contadores, especialistas tributários estão falando o quê? Isso pode sim resultar numa reforma tributária, num novo olhar sobre a lei tributária coreana. Porque do jeito que tá, não dá para continuar. Diversas celebridades têm sido chamadas pela Receita para poder prestar depoimento, mostrar documentação, porque a Receita vai, obviamente, interpretar de uma forma que a beneficie, e os artistas vão mostrar da forma como beneficiam eles. Então vai ficar essa guerra eterna, né? E para quem acha que tá perto do fim essa investigação do Nunu, saibam vocês que a média de tempo que demora uma investigação fiscal na Coreia do Sul é entre 3 e 6 meses, ou seja, estamos só há 1 mês nessa batalha, então estamos no início ainda de toda essa questão, tá? Então, ele explicou novamente que os 20 bilhões de won são referentes à sobretaxa e não ao imposto em si, como muita matéria vinha falando. Ele desmistificou essa fake news. Ou seja, ele foi pegando diversas fake news e foi desmembrando e foi explicando. Outra questão que ele explicou, né, com bastante propriedade, é a ilusão de evasão fiscal corporativa, quando na verdade o que ele fez foi elisão. Gente, assim, não é possível. Eu tô falando isso há um ano. Parece que eu tô falando isso há um ano. Eu tô falando isso há um mês. Mas parece que eu tô falando isso há um ano. Porque tem que entender que isso é um direito do contribuinte. É tão difícil assim de entender, gente? Pô, não é possível, cara. A fronteira entre a liberdade individual e os direitos tributários. A atual controvérsia sobre a cobrança adicional de impostos de Chao-nu vai além da suspeita de sonegação fiscal por uma celebridade famosa. Este caso levanta questões fundamentais sobre até que ponto a autonomia privada das pessoas deve ser respeitada. Dados privados de Nunu que saíram aí na imprensa. Não era para ter saído, ter que ser investigados, funcionários da Receita Federal,
que soltaram esses dados para a imprensa. Isso tem que ser investigado. E até que ponto o princípio da tributação pode ser estendido? Celebridades, youtubers, influenciadores, profissionais de alta renda. Youtubers, no meu caso, não é, porque o meu canal nem é monetizado, tá? Antes que vocês pensem que eu também tô inserida aqui nesse rolê. Meu canal jamais poderá ser monetizado, tá, gente? Só pra vocês saberem, tá? Eu não ganho um centavo pra isso. Mas vamos continuar aqui a questão. Todas essas pessoas, e até aqueles que administram empresas familiares, devem usar este incidente como uma oportunidade para examinar as suas próprias tributações. Se as suas estruturas são substanciais em vez de meramente formais. Enquanto isso, o nosso sistema de impostos de renda possui uma estrutura anormal. Tem que ser refeita. Onde uma alíquota máxima elevada. Pô, os caras têm que dar praticamente metade do dinheiro deles pros caras? Pro governo? O que é isso, gente? Uma das mais altas da OCDE. Coexiste com uma ampla gama de faixas de isenção fiscal. Dado que o ambiente em que a carga tributária está extremamente concentrada em certos indivíduos de renda ultra alta é a causa principal dos conflitos recorrentes como o de Tchau Nu e como de outros muitos. Os formuladores de políticas devem reexaminar a justiça tributária e os métodos de garantia da base tributária. O que ele quer dizer com isso aqui? Reexaminar a justiça tributária e os métodos de garantia da base tributária. Reforma tributária. Eu tô falando de reforma tributária há um mês. Só eles não enxergam isso. O problema não é Tchau Nu. O problema tá na lei. Ah, Gabriela, mas por que continua, então, acabando com a vida do Nunu, acabando com a carreira do Nunu na internet, nas redes sociais, na imprensa, na puta que pariu? Por quê? Porque a Fantágio também está sendo investigada. E a Fantágio está sendo investigada por coisas muito mais cabeludas do que esse negócio do Tchau Nu. Então, a Fantágio está colocando o Tchau Nu no fogo mesmo e deixando a lenha lá, em chama acesa há um mês, que é pra galera ficar falando mal do Tchau Nu, tipo, dane-se. Pra a galera não enxergar o que tá realmente acontecendo, que é a investigação da Fantágio. Com relação àquela questão da Ascendio, com relação à questão deles terem comprado a Ascendio mesmo estando devendo 8 bilhões e compra a Ascendio por 12 bilhões. Comprou num momento de propósito para valorizar as suas ações na Bolsa de Valores. A gente viu que se a intenção era essa, de valorizar a coisa toda, não valorizou foi nada, né? Porque desde que não entrou no exército que a Bolsa de Valores está, as ações da Fantágio estão indo lá no pé. E a tendência é de queda mesmo. Mostrei isso aqui pra vocês. Então, assim, eles se estreparam. Estão muito mal na fita, no mercado e tudo mais, e estão deixando o Tchau Nu servir como cortina de fumaça para o que está de fato acontecendo. E para isso, o que eles fizeram? Porque eles viram que a galera internacional tá ligada no que tá de fato acontecendo, e só a galera lá da Coreia que tá cega, tá? E aí eles falaram assim, não, vamos cortar então pela raiz esse problema, vamos cortar os artigos que defendem Nunu da galera global, vai ficar presente só na Coreia. E como na Coreia os artigos que falam mal do Nunu são superiores aos que falam bem, então vamos deixar só o que há de ruim tendo efeito, e o que tá de bom falando bem do Nunu, a gente deixa lá, entendeu? Lá encostadinho, lá no cantinho, lá, onde ninguém vê, entendeu? Bom, eu postei ontem no meu Instagram, fiz essa postagem, né? Se vocês não estão no meu Instagram, por favor, Cine Rock Girl, né? Eu acho que tá mais do que na hora de você me seguir lá também. Até porque eu falo de bastante coisa lá que eu não falo aqui, né? Então é importante você estar lá também. E estão querendo apagar a verdade sobre o caso do Tchau Nu, que foi isso que eu acabei de explicar agora pra vocês. Artigo que explica caso de Nunu de forma positiva, só dá pra ser visto na Coreia. O ruído do público global está incomodando. Então vamos fazer mais barulho, né? Vamos defender mais o Nunu nas redes sociais. Vamos explicar que elisão fiscal não é crime, que Tchau Nu não é criminoso. Vamos participar de abaixo-assinados que estão rolando por aí a favor de Nunu, para que todo esse processo seja transparente, né? Então, o que eu expliquei aqui foi um post da Tchau Nu Nation, que está justamente falando que esse artigo que tinha sido publicado, ele elucida muitas das fake news que estão rolando lá na Coreia do Sul e que estão rolando globalmente também, né? Então,
tá muito forte nas manchetes essa coisa de evasão fiscal, quando na verdade não é evasão fiscal, e sim elisão fiscal, né? Então, você fazer essa comparação, né, isso é um equívoco, né? E é preciso ter cautela ao falar de sonegação fiscal quando não há sonegação, né? Então, a Associação Coreana de Contribuintes, ela se pronunciou em uma reportagem que desmistificou diversas fake news que estavam rolando. E aí, tava uma matéria assim, super didática, maravilhosa. Eles afirmando que 30 a 40% das disputas fiscais resultam em vitórias para o contribuinte. Isso é uma coisa muito importante. Comprovando que as reavaliações são frequentemente contestadas judicialmente e não constituem prova automática de irregularidades. Ou seja, tá longe de Nunu ser criminoso de alguma coisa. Muito longe, né? A galera tá interpretando bem errado mesmo. Então, caso exista, sim, algum mal-entendido, gente, isso vai ser corrigido. O Nunu já falou naquela carta de desculpas que ele vai pagar o que tiver que pagar. Ele vai aceitar o resultado que sair, né? Então, por que todas as matérias e todos os artigos que mostram termos jurídicos bonitinhos, por que todas as matérias que querem valorizar a reputação do Nunu ao invés de destruí-la, por que são sempre prejudicadas essas matérias, né? O devido processo legal é importante, os fatos realmente importam, transparência é importante, então o que os fãs estão pedindo é isso, é um processo legal que seja obedecido e que a transparência também aconteça, né? Então, tá havendo toda essa mancha na reputação do Nunu. Poxa, vazaram informação pessoal do cara. Só postam narrativas incompletas. Um ecossistema midiático que insiste em divulgar somente mentiras e não se dá o direito, né, de resposta do Tchau Nu, vamos dizer assim, de corrigir o que tá errado. Se recusa a corrigir. Então, isso não é responsabilidade. Isso, pra mim, é abuso de poder, né? E que tá tendo uma repercussão internacional danada, e eles estão querendo abafar para poder continuar difamando o Nunu, o que é um absurdo, né? Então eu peguei também um texto que foi divulgado no Daniele Materra via X, que eu também traduzi aqui para vocês, porque era um texto em inglês, justamente exigindo transparência, para pararem de apagar a verdade, para protegerem o Nunu, para que protejam o devido processo legal, que a verdade não seja escondida, e que os fãs vão continuar apoiando o Tchau Nu, não importa o quê. Entende? Então é isso, né, gente? Pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar do MJ, que está de volta com mais um episódio para a Hairu Entertainment. A empresa faliu no ano novo lunar. Soca, episódio 10. É um programa de variedades, de comédia, que já tá rolando há um tempo, né? Eu tenho falado desse programa de vez em quando aqui nos meus vídeos. Bom, vamos ver uma parte aqui do programa. 나 혼자 산다 나오고 싶긴 해. 나 혼자? 나 혼자. 너 그럼 여자친구랑 헤어져야 돼. 괜찮아? Começou a insinuar que o MJ tinha uma namorada. Ele, como assim? Eu moro sozinho. Não tenho namorada, não tenho noiva, não tem nada disso. Aí falou assim, por que a orelha dele tá ficando vermelha? E o MJ tá rindo. Quando o MJ me convidou pra sua casa, eu vi que tinha duas escovas de dente no banheiro. Aí o MJ tá rindo. Então, assim, as pessoas ficaram achando que ele ficou muito nervoso com essa brincadeira. Isso no fim das contas era uma atuação ou foi uma reação real, né? Aí as meninas estão comentando aqui, nossa, parece tão real a reação dele, ele realmente ficou muito nervoso, como assim, tinha duas escovas de dente no banheiro dele, não sei o quê. Então assim, gente, a gente cai de novo naquela mesma questão que a gente fala sempre, né, de que é um absurdo os idols não poderem namorar. Eu acredito que o MJ tava zoando aqui, como ele zoa sempre, né, ele ri de tudo, zoa de tudo, então assim, não acredito que ele esteja falando a verdade aqui, tá? Mas também se fosse verdade, qual é o problema, gente? O Jinji não pode ter namorada? MJ não pode ter namorada? Sanha e Nunu? Ah, gente, pelo amor de Deus, os caras têm tudo, sabe? Idade pra isso, né? Pô, eles têm de 26 anos pra cima. Pelo amor de Deus, Nunu já vai fazer 30, né? MJ já tem mais de 30. Gente, MJ tem mais de 30 anos, gente. Pelo amor de Deus, já tem mais de 30 anos há muito tempo. Então, assim, eles não são crianças, sabe? Quando que as pessoas vão se dar conta de que isso é muito errado? De que, né? Tipo assim, depois dos 30, então, caraca, mas assim, é mais absurdo ainda. Na casa dos 20, eu já acho muito louco, mas ainda vai. Agora, depois dos 30, ai, gente. Tomara que MJ namore mesmo, deixa o cara namorar, pelo amor de Deus. O cara já tem 30 e poucos anos. Mas assim, toda
vez que fala alguma coisa, mas aí todo dia vem uma pessoa, Gabriela, Nuno tá namorando? Eu falo, gente, não sei se o Nuno tá namorando, mas muito provavelmente não, porque o cara tá trancado dentro do exército, assim, eu acho que assim, se ele tava namorando antes, agora é que ele não tá namorando mesmo, entendeu? Mas assim, eu acho que quando for a hora, quando eles verem que for a hora, que eles realmente acharem que vai ser a pessoa certa pra poder casar, pra poder ter filho, eles vão anunciar publicamente, sabe? Vão falar com os fãs, entendeu? E isso não deve ser recebido de forma negativa, isso deve ser feito de uma forma muito carinhosa e a gente aceitar numa boa, porque a gente tem que aceitar que eles sejam felizes, sabe? Não ficar criticando isso. Eu acho essa coisa da cultura coreana de não poder namorar uma coisa muito absurda. Bom, e a gente vai fechando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês digam aí o que vocês acharam das notícias de hoje. Foi muito babado, né? Teve nascimento de bebê, um bebê fora do casamento, uma possível namorada pra MJ. Gente, assim, muitas coisas acontecendo, né? Inclusive, nós, arohas internacionais, ficando aqui cegas com relação a artigos que são escondidos da gente. Gente, assim, esse pra mim foi o pior. Você só consegue ver o raio do artigo quando você entra por VPN, né? E aí você coloca localizado lá na Coreia. Ou seja, só por VPN você consegue de fato ver o troço, né? Enfim, conversem aí comigo nos comentários, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.